em diversos textos. Eu gostaria de pregar uma mensagem evangelística. Estava pensando em pregar um salmo, mas como aproveitando o embalo da ceia do Senhor, também eu fui desafiado a pregar uma mensagem falando sobre salvação. Se você é salvo, essa mensagem é para você. Se você não é salvo, é principalmente para você. Isso, às vezes nós nos perguntamos o que não pode nos trazer esperança. As pessoas hoje, elas estão em busca de esperança, algo para crer. Eu creio que a única esperança do ser humano é Jesus Cristo. Nós falamos hoje, estávamos celebrando a ceia, que é um memorial de Cristo. É o costume da igreja há mais de 2000 anos trazer esse memorial para nunca esquecer daquilo que Cristo fez na cruz. Irmão, o tema da minha mensagem esta noite é obtendo a certeza da salvação. Farei, aliás, algumas perguntas cruciais. E a primeira pergunta é: depois da morte, o que acontecerá? Talvez você já tenha pensado nisso como cristão. Talvez você já tenha evangelizado outras pessoas fazendo essa pergunta. E se você ainda não fez, pode usar. Depois eu vou disponibilizar no grupo todo em PDF, todo com foto, que você pode usar talvez para evangelizar outros. Hoje, enquanto eu desci, fiquei ali embaixo observando, né? Fiquei vendo o nome do açougue, até comentei com o Marcos. E falei bem assim: poxa, será que tem muitas pessoas que passam aí? Será que sabem que aqui é uma igreja? Será que nós temos feito nossa parte de proclamar? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Não é isso? Como as pessoas lá fora ouvirão de Cristo se os que estão dentro muitas vezes não saem para evangelizar, não saem para falar de Cristo? Eu estava pensando em uma igreja. Eu trabalhei por 2 anos lá em Curitiba, ficava em um bairro bem difícil, né? Porque o povo ali é bem reservado mesmo, principalmente naquele bairro. E muitas vezes, na igreja, o pastor comprou vários livros, 50 perguntas sobre a cruz do John Piper, e saímos distribuindo na vizinhança. E a vizinhança, São José dos Pinhais, normalmente é uma vizinhança de nível bem alto, né? E normalmente eles não vinham na porta receber, às vezes deixavam correr, alguns vinham, devido ao pastor ser americano, e talvez eles tinham essa confiança a mais, né? Eles vinham, conversavam e tudo, o pastor, em vez do pastor, conversava com eles, e era uma forma de evangelizar. Eu fiz muito isso com o pastor Diano Lee, lá em Curitiba, mas às vezes quando eu estava conversando com as pessoas, em outras ocasiões, eu perguntava para elas: você já pensou o que vai acontecer depois da morte? Algumas pessoas creem que elas vão reencarnar, como as religiões. Outras pessoas pensam que a alma só vai entrar no esquecimento. Outras religiões acreditam nisso. Mas depois da morte, o que acontecerá? E se morresse hoje, para onde iria? Muitas pessoas acham: eu vou para o céu. Com certeza eu vou para o céu. Aí você pergunta para ela por quê? Elas vão responder: eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa que não mente, não rouba. Tem pessoas piores do que eu. Elas estão acreditando na sua justiça própria. Tem certeza de vida eterna? Eu gosto muito de um livreto que eu até usei com jovens na igreja onde trabalhei, do R6 Pro, falando: eu posso ter certeza da salvação. Aí ele fala até da semente, né? Mas podemos também ter certeza da salvação. Agora a pergunta é: você tem certeza da sua salvação? Gostaria de saber, irmãos, e não é necessário passar sua vida em dúvida. O apóstolo João, um homem santo de Deus, que conheceu a Cristo pessoalmente e andava em comunhão com Deus, ele escreveu, inspirado através do Espírito Santo, 5 livros na Bíblia do Novo Testamento. Na primeira epístola de 1 João 5,13, ele disse: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. João destaca, irmãos, a exatidão dessa certeza e usa a palavra saber. Também os sinônimos que a gente encontra no versículo 15
estamos certos e versículo 20, reconhecemos. E João escreve para as igrejas da Ásia Menor, dizendo: eu escrevo isso para vocês terem certeza que realmente vocês são salvos. E a carta de 1 João é aquela carta que demonstra ou você é ou você não é cristão. Ou você é isso ou você não é. 3 vezes na palavra de Deus nós encontramos a frase: justo viverá pela fé. Nós conhecemos muito bem essa frase de Martinho Lutero, quando ele era apenas um estudante numa escola católica. E alguém ouviu falar que Martinho Lutero ele era muito dedicado ao Senhor, muito dedicado mesmo. E ele não tinha acesso à Bíblia. E a primeira Bíblia que ele ganhou de presente era em latim, e ele começou a ler. E interessante que ele começou a ler o livro de Romanos. Até aquele exato momento, Martinho Lutero cria que a salvação era pelas obras. E quando ele se encontra com Romanos 1,16, o justo viverá pela fé, naquele momento, ele entrega sua vida a Cristo. Porque não era mais pela sua justiça própria, não era mais pelas suas boas obras, eram através da fé em Cristo Jesus, irmãos. Somente a imaginação humana não basta, somente o desejo de ser salvo não é suficiente. Nenhuma religião salva ninguém, e nenhuma pessoa pode se salvar, ou se salvar a si mesmo. O ser humano tem buscado de muitas formas se salvar, mas é impossível, porque somente Deus pode salvar o ser humano. E como então podemos obter a certeza da vida eterna? Primeiramente, irmão, temos que saber que Deus ele existe, ele é perfeito, justo e soberano. Deus existe, ele é perfeito, justo e soberano. Na Bíblia nós encontramos no livro de Hebreus 11:6 que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele exista. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: de fato, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. São poucas as pessoas que dizem que não existe Deus. Se você sair na rua, em Belo Horizonte, nas ruas, começar a passar o dia todo na rua perguntando: você crê que Deus existe? Eles vão dizer: claro que eu creio. Se você sair aqui em Diamantina e passar o dia todo indo em casa, você perguntar às pessoas: você crê que Deus existe? Elas responderão: claro que eu creio. 98%, 99% responderão que Deus existe. Eu lembro que nos meus 5 anos de seminário, nós éramos obrigados, aliás, a fazer evangelismo. Um evangelismo por semana, 10 folhetos por semana. Fazíamos mais e tínhamos relatório toda segunda-feira. A minha pergunta primeiro era: você crê que Deus existe? Muitos diziam que não, alguns, era bem raro encontrar. Mas a maioria dizia: claro que sim. E logo eu fazia: mas você conhece Deus? Ah, eu conheço. Mas se você morresse hoje, você iria para o céu? Muitos responderam não, mas outros respondiam sim. Por quê? Ah, sou uma pessoa boa. Mas a maioria das pessoas, irmãos, são poucas as pessoas que dizem que Deus não existe. Muitas pessoas dizem que acreditam em Deus, mas vivem como se Ele não existisse. Vivem como Ele não existisse. Deus não faz parte dos seus pensamentos, não faz parte dos seus planos, muitas vezes, das suas moralidades, da sua forma de viver e suas decisões. Muitas das pessoas, muitas vezes elas chegam, acham que conhecem Deus, mas não vivem como Deus realmente existisse. Se até mesmo fôssemos de um bar, de pessoas, de uma rave, uma balada, coisa assim, uma festa, você entrasse e vai começar a perguntar: você crê que Deus existe? Eles diriam: sim, eu creio. Mas eles não obedecem a Deus. É necessário que um homem que se aproxima de Deus creia que Ele exista.
De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Muitas pessoas deixam Deus de fora dos seus pensamentos, planos, moralidade ou decisões. Para elas, irmão, Deus é somente uma ideia religiosa. Na realidade, elas não sabem quem é Deus e como é Deus. A Bíblia diz que o caminho de Deus ele é perfeito e descreve como o único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, e soberano Senhor, santo e verdadeiro. Existem dois fatos, né? Nós achamos muitas vezes que conhecemos Deus, e o que conhecemos de Deus ainda é errado muitas vezes. As pessoas muitas vezes acham que conhecem Deus, mas realmente não conhecem o Deus da Bíblia. Quando conhecemos o Deus da Bíblia, irmão, isso deve causar em nós um temor de Deus, em nossas vidas, no nosso viver. E o primeiro passo para a salvação é acreditar no Deus da Bíblia. Como então obter a certeza de vida eterna? Temos que saber o seguinte também. Em segundo lugar, o homem é pecador separado de Deus. O homem é pecador separado de Deus. A Bíblia diz em Isaías 59:2 assim: a iniquidade do homem, ou o pecado, faz separação entre o homem e Deus. Mas as vossas iniquidades, diz o versículo, o pecado, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Isaías prega isso para uma nação que estava vivendo totalmente longe de Deus. No contexto de Isaías, está pregando para Israel, que está vivendo de uma forma pecadora diante de Deus. Ele diz: Deus encobre o rosto para que ele não ouça mais vocês, ó Israel. Quando o homem nasce, ele nasce separado de Deus, nasce alienado de Deus. E o que restaura essa comunhão, irmão, com Deus é Cristo. E o que é pecado? Segundo o dicionário Webster de 1828, ele define pecado como: o pecado é um ato positivo em que a lei divina conhecida é violada, ou é negligenciada voluntária em obedecer a uma ordem divina positiva, ou uma regra de dever claramente implícita em tal ordem. O pecado é aquele ato, irmãos, como o dicionário Webster define, é aquele ato, deixa eu pegar aqui por sair, é aquele ato positivo em que a lei divina conhecida é violada. O homem sabe o que ele deve fazer, mas muitas vezes ele viola a lei de Deus. A Bíblia diz que não devemos viver de certa forma. Muitas vezes a pessoa vai e viola. Isso é pecado. O Webster define dessa forma. Romanos, capítulo 3, versículo 3, 23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o capítulo 6, versículo 23, ele acrescentou: o salário do pecado é a morte. O homem pecou, está separado de Deus e precisa novamente ser restaurado a Deus. O homem não pode salvar, porque ele está separado de Deus. O ser humano em si, por mais que ele busque fazer um meio, ele jamais pode se salvar. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. O homem que leva uma vida de rebelião contra Deus, no final da sua vida receberá o castigo eterno. Embora Deus seja amor, mas Ele também é justo. Ele tem uma lei. É um Deus, irmãos, que constitui leis que o homem tem quebrado. A palavra de Deus. Como então obtermos? Apocalipse também 20, versículo 15, ele descreve: se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. No dia do grande juízo de Deus, se abrirão livros e livros. E todo aquele, irmãos, que não professaram sua fé em Cristo, serão condenados. Todo aquele que o nome não for achado no livro da vida será lançado
juntamente com Satanás no inferno e seus adoradores no lago de fogo. O homem é separado de Deus. Em terceiro lugar, como então obter a certeza de vida eterna, temos que saber o seguinte: o homem não pode se salvar. Conforme a Bíblia, Romanos 3, 19 a 20, ele diz: ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obra da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Muitos dos saduceus, fariseus, judeus da época, eles viviam pela lei. O homem, eles tentavam se justificar através da lei e dos sacrifícios diante de Deus. E se ele obedecesse à lei, ele se sentia justo diante de Deus. E muitas pessoas ainda, parece hoje, que ainda querem viver através da lei. Só que estamos em outra dispensação, a dispensação da graça, no qual Cristo, amados, salva o ser humano. A Bíblia declara que todo mundo seja culpável perante Deus. Ninguém pode se salvar. Tito 3, 5 diz: não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou. O homem pode passar a vida toda sendo uma pessoa boa. Às vezes olhamos para as pessoas lá no mundo que são tão boas, né? Faz suas doações, são pessoas que levam até outras pessoas para bons caminhos, mas elas têm um problema. Elas estão tentando viver ainda pela justiça própria, querendo se salvar pela justiça própria, mas assim não pode, irmãos. A Bíblia declara: não por obra de justiças por nós praticadas. Aqui nesse ponto o ser humano, irmãos, encontra um problema. Então, como homem pecador, ele pode ser aceito por Deus Santo. E o quarto ponto nos diz que Jesus Cristo, Ele tomou o nosso castigo. Deus, Ele odeia o pecado, porém ama o ser humano. Eu não coloco aqui o pecador, né? Porque as pessoas podem até perguntar: mas se Deus ama o pecador, por que muitos irão para o inferno? Porque Deus é justo. Deus, por mais que Ele seja amor, mas também uma das suas características, dos seus atributos é amor. Embora Deus seja amor, Ele também é justo. E a Bíblia diz que Ele não pode negar a si mesmo. Ou seja, por mais que Ele seja amor, Ele também tem que aplicar a sua justiça. Porque o homem tem errado algo, tem pecado contra Deus, já nasce um pecador. Deus odeia o pecado, porém ama o ser humano, aqueles no qual Ele, conforme Efésios descreve, escolheu para si. Uma grande prova do amor de Deus foi Ele ter dado o seu Filho unigênito, conforme João 3,16. Um versículo tão conhecido, né? Porque Deus, Ele amou o mundo, as pessoas que vivem no mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo morreu na cruz pelos perdidos, morreu na cruz naqueles que deveriam crer nele, morreu por você. Se você está aqui esta noite, é porque creio eu que você é um remanescente, né, de Deus. Enquanto muitos hoje estão na sua sala, talvez assistindo sua TV, vivendo sua vida, dormindo, comendo seu lanche, muitos têm perseverado na fé. Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não podemos dizer que nós não somos seres amados por Deus. Você é amado por Deus. Deus ama tanto você que Ele foi ao ponto de dar seu Filho unigênito. Ninguém pode dizer que não é amado. Quando nós olhamos para as Escrituras, podemos ver que o ser humano
Você é amado por Deus. Eu sou amado por Deus. O apóstolo Pedro, amados, ele explicou isso também em 1 Pedro 3,18, dizendo que Cristo morreu uma única vez pelo pecado, o justo pelos injustos, Jesus Cristo justo para conduzir-vos a Deus. Para conduzir-vos a Deus. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Em quinto lugar, podemos encontrar que Jesus Cristo é o único Salvador. A palavra de Deus nos diz: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Existem tantas religiões, existem tantos homens que já se autodenominaram Cristo. O budismo, muitas pessoas crendo no budismo, o Buda, o iluminado, né? Maomé, outros homens, e muitas pessoas seguindo tais homens, mas eles não podem oferecer vida. Somente alguém que venceu a morte pode oferecer vida. E esse alguém que venceu a morte é Cristo. A razão de Cristo ter vencido a morte, irmão, porque Ele tem autoridade para oferecer vida àqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. Jesus Cristo somente pode dar vida. Jesus Cristo é o único Salvador. A Bíblia afirma, em 1 João 4,14, diz: nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. E não há salvação em nenhum outro homem, outro ser, somente em Jesus Cristo. Aquele que morreu na cruz, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte para oferecer vida. E nenhum outro desses homens morreu e ressuscitou na história. O pecador deve também mudar seus pensamentos e confiar em Jesus Cristo para receber o perdão e vida eterna. Pedro lhe pregou dizendo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para seres cancelados os vossos pecados. Atos capítulo 3, versículo 19. Arrepender quer dizer mudar seus pensamentos ou opiniões. As pessoas querem chegar a Deus de qualquer jeito. As pessoas não querem mudar de caminho. Arrepender significa mudar também de caminho, de opinião, mudar de pensamento. Parece que as pessoas chegam na igreja, levantam a mão emocionada, mas elas nunca pegam outro caminho diferente. Querem seguir o mesmo estilo de vida, a mesma forma, porque talvez elas nunca tenham nascido de novo. Quando Nicodemos tem um encontro com Jesus no capítulo 3 de João, Jesus diz a ele, na calada da noite, se encontrando com Jesus: importa-vos nascer de novo, Nicodemos. Nicodemos era um mestre da lei, ele ensinava para outros sobre a lei de Deus, mas mesmo ele não era nascido de novo, não era transformado. A palavra de Deus, irmão, diz que é necessário nascer de novo, e esse novo nascimento, quem causa no ser humano e no pecador é somente Jesus Cristo. E essa é a mensagem que devemos pregar ao mundo. Se alguém não reconhecer o seu perigo numa situação, não pode pedir socorro. Mas depois de perceber o seu perigo, é lógico que gritará por socorro imediatamente. É necessário que a pessoa saiba que ela está indo para o inferno, que a alma dela está perdida, que somente assim ela pode correr a Deus e ser iluminada pelo Espírito de Deus. No Evangelho de João, capítulo 1:12, a Bíblia diz: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Eu gosto do centurião, quando Paulo e Silas saem da prisão, o anjo vai e quer ter um terremoto, ele diz: senhores, o que eu posso fazer para ter a vida eterna? Paulo olha para ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Creia somente no Senhor Jesus. Como a Bíblia diz, amados, que devemos confessar
Se com a nossa boca confessarmos Jesus como Senhor e nosso coração crermos, né, que Ele ressuscitou dentre os mortos, a pessoa é salva. Mas tem que ser de coração. E essa mudança, somente quem causa é o Espírito Santo nas pessoas. Do que lado você está? Né? Separado de Deus? Muitas pessoas pensam que estão juntos de Deus, mas existe um grande abismo chamado pecado entre o ser humano e Deus. O ser humano aqui, o pecado criando um grande abismo, e Deus do outro lado. E somente a cruz de Cristo, somente o que Cristo fez na cruz, você reconhecer que Jesus Cristo é o único Salvador que pode unir novamente você e Deus. Se você quiser aceitar Cristo, você pode um dia pregar alguém, você pode orar a Deus nesse sentido: Senhor Deus, eu sei que sou um pecador, que mereço o lago de fogo. Eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz para pagar os meus pecados, que Ele também ressuscitou dentre os mortos. Eu confio em Jesus e o que Ele fez por mim para me salvar. Eu me arrependo de todas as coisas erradas que pensei, falei e fiz. Salva-me, Senhor, e me dê uma nova vida em nome de Cristo. Eu peço em nome de Jesus também. Você pode orar assim. Há muitas pessoas que às vezes de forma emocionada vêm à frente, mas a salvação pode ser no quarto, pode ser no particular, e há pessoas muitas vezes que têm dúvida ainda da sua salvação, mas como eu disse inicialmente, quando João diz que essas coisas vos escrevo para saberes que tens a vida eterna. Se você creu e você houve mudança na sua vida, no seu coração, desde o dia que você creu, você tem perseverado, irmãos, quer dizer que você é um salvo. Claro que tem muitas pessoas que até mesmo na igreja têm dúvida. Tem ainda dúvida da sua salvação. Devemos todos os dias nos questionar. Acho que cada dia mais as coisas vão ficando mais claras, né? mais evidentes que nós realmente nascemos de novo. E hoje, tantas pessoas se afastando do caminho, tantas pessoas deixando, e eu creio sempre em Mateus 13, quando Jesus diz, quando os discípulos dizem: você quer que nós arranque o joio do meio do trigo? Ele diz: não, porque arrancando o joio também não arranca o trigo. Mas, irmãos, nós devemos ter em mente a certeza da salvação. Cristo morreu na cruz por você. Se você crê nisso, amém. Mas se você não crê, você precisa crer. Mas não é eu que vou convencer você disso. É somente Deus que pode convencer você disso. Quando aquele centurião chega e diz: o que posso fazer? Creia no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus, mas de todo o coração. Porque até os demônios creem, Tiago diz, mas e tremem também diante de Deus. Possamos, irmãos, cada dia mais nos fortificar no Senhor, e aqueles que ainda não têm Cristo possam confiar cada vez mais nele e no sacrifício que Ele fez por você na cruz. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Somos gratos, Senhor, porque a Tua palavra nos conforta. O Teu sacrifício na cruz, Senhor, nos lavou, nos comprou, nos redimiu, Senhor, dos nossos pecados. Assim, Senhor, podemos ter essa comunhão novamente. E se há entre nós, Senhor, alguém que ainda, Senhor, não entregou a sua vida a Ti, eu oro, Senhor, para que Teu Santo Espírito, Senhor, possa iluminá-la, possa dar entendimento, Senhor, e que ela possa reconhecer, Deus, que Tu morreste para pagar, Tu a amas, Senhor, e quer salvá-la do pecado e da condenação eterna, Pai. Eu oro, Senhor, para aqueles que ainda não são salvos. E nós, Senhor, que cremos em Ti, possamos sempre, Deus, trazer a memória do Teu sacrifício. E através disso, Senhor, sabermos que somos amados, que somos redimidos. Deus, que não somos merecedores dessa Tua graça, Senhor,
que merecíamos o inferno, Senhor, mas Tu, Senhor, nos amaste, nos lavaste, nos remiste. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. O irmão Marcos tem os avisos. Irmãos, nós cumprimentamos a todos com boa noite, agradecemos a presença de todos aqui. Eu deixo o cumprimento para o final com um propósito específico. Nós, quando iniciamos o culto, nós invocamos a presença do Senhor e direcionamos todo o culto a Deus. Então, normalmente, essa semana até eu ouvi uma mensagem nesse sentido. Normalmente se começam os cultos cumprimentando e saudando as pessoas, etc. e tal. E às vezes eu gosto de fazer isso, cumprimentar no final, para mostrar que Deus, que é mais importante. A presença de cada um de vocês aqui é maravilhosa e nosso coração se alegra por ela. Mas o mais importante é a presença do nosso Senhor aqui. Por isso que eu deixei o cumprimento para o final. Mas, com relação às atividades da igreja nessa semana, quinta-feira, culto de oração às 19h30, aqui na igreja. Convido aos irmãos para que estejam conosco. É, na verdade, um privilégio para cada um de nós termos esse momento durante a semana de nos reunirmos para orarmos e também aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Na sexta-feira, irmãos, nós continuaremos com o pastor Albenir este estudo que estamos fazendo sobre música. Ontem nós tivemos nosso primeiro encontro e eu creio que foi muito, muito produtivo, muito bom, principalmente para quem não entende nada de música como eu. Então, nós nos reunimos ontem, mas como tem o compromisso dos adolescentes no próximo sábado, esse encontro será realizado na sexta-feira, às 19h. Então, sexta-feira, 19h, será realizado o nosso encontro aqui para estudar música. Eu recomendo fortemente que os irmãos venham, mesmo aqueles que não participam dos cantos aqui na igreja, mas que queiram aprender um pouco de partitura, também princípios sobre a música no culto cristão. Acho que vai ser muito produtivo para todos nós. No sábado, eu já antecipei, encontro dos adolescentes às 18h. E antes de nós nos despedirmos, irmãos, eu vou convidar o irmão João Pedro para um momento missionário. Ele terá a oportunidade de falar um pouquinho sobre a viagem missionária que ele fará para o estado do Amazonas. E que a nossa igreja está tendo também o privilégio de ajudá-lo nisso. E curioso, né, que o João vai para lá, enquanto o pastor Aldenir está aqui conosco. Nada planejado pelos homens, mas certamente já havia sido determinado nos propósitos eternos de Deus. Então a palavra está com o João, e logo depois, quando o João terminar a sua exposição, todos ficam em liberdade. Amém? Uma boa noite a todos, irmãos. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Só queria relembrar os irmãos que eu já falei algum tempo atrás, essa viagem foi ter acontecido ano passado, mas por causa da pandemia não deu, a gente vai fazer essa viagem esse mês. Nós vamos sair no dia 11 e retornar no dia 16. Vamos ficar 5 dias lá, nas comunidades ribeirinhas. A gente vai em locais onde já tem algumas igrejas iniciadas, para dar um suporte para os pastores missionários que estão lá e também assistência social. Então a gente está com o plano de levar algumas cestas básicas. Na verdade, as cestas básicas a gente não vai levar, porque fica mais barato a gente levar o dinheiro e comprar lá do que levar isso no avião. E outras coisas que a gente está pensando em levar também são materiais de higiene pessoal, que é uma coisa que a gente soube que eles precisam lá, escova de dente para criança e roupas, principalmente roupas infantis.
Então, o meu pedido hoje aos irmãos que puderem e tiverem disponibilidade, interesse de ajudar, se você for doar alguma coisa, roupa, material de higiene pessoal, você pode mandar mensagem para mim durante a semana que eu vou lá na sua casa. Ou então a gente tem também uma conta onde a gente está recebendo doações em dinheiro. Aí eu vou passar o Pix para os irmãos, depois eu coloco lá no grupo da igreja. E quero pedir, o mais importante é que os irmãos orem por nós. Durante essa semana e durante o tempo que a gente estiver lá, somos 21 pessoas que estamos vindo, para que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo age através de nós nesses dias. No mais é isso, muito obrigado e até breve. Boa noite.